nova edição do Análise DNA, nosso Diretório Nacional da Advocacia. Já vou dar um spoilerzinho aqui de entrada, ó, tá lindão, saiu do forninho ontem e a partir de amanhã já está chegando aí para todo mundo que é nosso parceiro nessa publicação e também nas bancas, nas principais bancas aí do país, para quem quer comprar um exemplar. A vitrine DNA ela expande muito, né, para o mercado aquilo que a gente faz no advocacia, por exemplo, né? Porque ela dá a possibilidade de que outros escritórios, aqueles que são igualmente competentes, capazes, se coloquem, se mostrem e apresentem as suas informações para o mesmo público que contrata escritórios que, porventura, já estejam referendados. Para cada pesquisa, a gente tem várias, chega a mais de 100 o número de escritórios novos sendo citados, eventualmente que nunca apareceram antes, né? Puxa vida, será que a gente tem todos esses escritórios aparecendo em um ano só? É evidente que não. Claro. Né? Não é isso. O cara não vai sair da faculdade, abrir um escritório e já está sendo referendado. Não é assim, né? Você mesmo falou, quer dizer, em média tem pelo menos uns 20 anos de estrada aí para o cara poder ser autoridade, né, naquilo que ele faz. Né? Eu acho muito interessante. Então, quer dizer, você ter a possibilidade de trazer escritórios que aparecem na pesquisa, porque a gente vai atrás deles, a gente os procura, sim, né? E fala, olha, eu tenho aqui uma vitrine para você. Né? Você pode estar sendo citado, ainda não consegue voto suficiente, pontos suficientes para estar numa publicação de ranking, mas você existe no mercado. Por que a análise editorial sabe que ele existe no mercado? Porque o mercado está dizendo para ela, esse escritório existe. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem aí um caminho que se retroalimenta, né? É uma coisa que de repente, precisa ser notada também, né? Que o mercado nos traz muita informação e com essa informação a gente tenta devolver para o mercado ferramentas que a gente sabe que vai ajudá-lo a operar. Né? Seja ele o escritório de advocacia, seja ele o jurídico de uma empresa. Aliás, não é só empresa grande, né, Alex? Alex gosta de falar, Racistas, gosta de falar sobre isso. Quer dizer, a gente está olhando para empresas médias, né? É muito difícil você ampliar um ranking como o da advocacia para ouvir um universo muito maior de empresas. Por outro lado, a gente tem contato com essas empresas para mandar para elas as publicações. Então, esse cara da contratação dessa empresa também está sendo impactado pelas informações. Quando você mencionou no começo que são 37 mil exemplares do DNA, de fato são. Só que são 35 mil distribuídos de forma dirigida e gratuita. Eles são entregues, na verdade, para o nosso banco de dados. Esse banco de dados possui aproximadamente 21 mil nomes de executivos de grandes e médias empresas, no caso do DNA. São executivos que cuidam da área de jurídica, compliance, financeira, inclusive os presidentes, CEOs, enfim, recebem as nossas publicações, especialmente o DNA. Além dos 8.800 escritórios para que percebam que existe a publicação, até porque estão mapeados e constam do da nossa versão digital da publicação, né? E o que a gente faz é dar visibilidade a essa turma. Então, aqueles que são parceiros comerciais, naturalmente, no meu entendimento, dão um passo à frente, largam na frente, porque acabam virando referência, acabam se expondo dentre outros escritórios que são referências, e nesse momento você pode fazer uma avaliação porque os perfis estão ali publicados. Então você pode comparar, poxa, se eu estava procurando um determinado escritório para o meu exemplo clássico, né, um tributarista em Arapiraca,
Se eu não tenho em Arapiraca, qual é o escritório mais próximo que atende Arapiraca? Então, a gente tem condições de entregar para toda e qualquer pessoa que esteja consultando, e aí, pela internet de qualquer lugar do mundo, tem condições de identificar. Então, a gente tem duas vertentes. Uma, que é o acesso à nossa plataforma, e a outra são aqueles 35 mil que recebem gratuitamente a revista e têm condições de folhear e identificar uma boa opção para a escolha. Eu só queria relembrar, né, que antes do escritório em si, da marca do escritório que precisa e deve ser construída, o relacionamento dos advogados que compõem a banca são fundamentais, né? Se você tem uma boa marca, mas os seus advogados não estão construindo esse relacionamento, não há pesquisa que se sustente, não há venda que se faça de serviços jurídicos. Então, é todo um contexto, de fato, como a Silvana falou. Aqui no nosso caso, é o logotipo aqui na nossa live, né? Eu acho que é para esse lado que está aqui o logotipo da análise, ele vai marcando presença. Vocês reparem nessas barrinhas aqui entre a imagem da Aline e da Silvana, são identidades visuais nossas. E os escritórios cada vez mais estão buscando essas identidades visuais. Tem que tomar muito cuidado, eu brinco, né, com as sopas de letrinhas, né? Os escritórios querem se modernizar, se chamando por NKWPYZ, parece aquelas rádios do interior dos Estados Unidos, né? Que é PMKZY. Tem que tomar cuidado. Essa marca precisa ser muito forte para chamar atenção. As marcas são importantes e a construção dessa marca ela é fundamental para o escritório. Mesmo o escritório que não é admirado, eu acho que o DNA devia mudar, em vez de Diretório Nacional da Advocacia, devia ser Democrático Nacional de Advocacia, porque ele permite todo e qualquer escritório se expor para o mesmo público que é contratante de serviços jurídicos no país. Então, eu tenho essa visão um pouco pragmática da coisa. Eu não sei se eu estou enganada, ele que vai poder me dizer, mas a gente tem aqui, nessa edição, 2.431 advogados, né? E a gente percebe que a própria tecnologia também traz para o mercado novas profissões, né, Seco? Eu queria falar um pouquinho disso com você, porque nos cases a gente viu a contribuição de algumas profissões diferenciadas, como os cientistas de dados jurídicos, engenheiros jurídicos. Então, a gente está é um movimento, a gente está vendo novas, dentro desses profissionais, estamos vendo novas modalidades de trabalho. Como que funciona isso hoje para os escritórios de advocacia? Eu acho que, sem dúvida, os escritórios, mais do que nunca, eles estão valorizando as equipes multiprofissionais. Essa semana mesmo, eu acho que eu vi um escritório anunciar que estava contratando uma farmacêutica para integrar seus quadros. Eu não sei se essa é uma tendência só trazida pela tecnologia, mas eu acho que pela necessidade de você abordar situações cada vez mais complexas, né? Eu vi uma palestra essa semana de uma advogada que comentava que se formou em 94, e quando se formou era direito civil, penal, tributário, administrativo, eram meia dúzia de áreas de especialidade que você tinha quando saía da faculdade. E hoje, nós, na nossa publicação, listamos quase 50 áreas. Né? Então, eu acho que é impossível um escritório importante, um escritório abrangente ou um escritório full service, se não agregar profissionais de várias áreas, de outras áreas. E eu acho que com isso a tecnologia se impõe, porque todas as carreiras hoje estão impactadas tremendamente pela tecnologia. Falando de novidades, eu gostaria de iniciar falando do prêmio, né, do Análise DNA mais Fenalol, que foi uma iniciativa que nós tivemos no ano passado, com coordenação do Raciscas, que já eu passo para ele falar um pouquinho mais, mas que eu tive a missão de trazer os cases dos finalistas, né, para essa edição. A partir da página 6, o leitor consegue acompanhar todos esses cases. O propósito, né, o objetivo, eu acho que foi super cumprido do prêmio, que era trazer práticas e iniciativas para os escritórios de advocacia, para que eles pudessem, talvez, até replicar, né, no seu universo. E eu até aproveito para citar José Saramago, que ele dizia: aprender com a experiência do outro é menos penoso do que aprender com a própria. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre você ter a oportunidade de, através dos cases, ter novos insights, né?
novas experiências. Mas eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso, trazer o extrato dos cases, os nossos dados, é o homem dos números, né? Nosso diretor comercial, Alexandre Raciscas. Vou passar a palavra e pedir para ele falar um pouquinho mais do prêmio e dessa iniciativa tão bacana. É com você, Raciscas. Bom dia a todos. Agradeço também pela oportunidade de estar aqui mais uma vez reunidos. O ano passado eu estava em Tiradentes, Minas Gerais, esse ano estou aqui em São Paulo mesmo, e com muito prazer a gente vai falar um pouco do que foi esse prêmio e o que vai ser esse prêmio. Porque o ano passado, quando nós conversamos com o pessoal da Fenaló, com a Maju, nós idealizamos um prêmio que pudesse ser bastante democrático, e nada mais democrático do que o nosso DNA, o Diretório Nacional da Advocacia, para a advocacia. Porque, além dos escritórios que são publicados na revista, nós temos na nossa plataforma, no análise.com, 8.800 escritórios de advocacia empresarial lá listados e filtráveis, vamos dizer assim, porque todo e qualquer cidadão pode entrar ali e buscar escritórios da forma que achar mais conveniente. No finalzinho, eu vou mostrar como é que é fácil fazer isso. O ano passado, nós acionamos esses 8.800 escritórios, convidando para que fizessem a inscrição de cases em 4 categorias, né? Gestão, inovação, marketing e tecnologia. Esses cases foram inscritos, nós tivemos 169 cases inscritos por 116 escritórios. E o que nós fizemos foi o seguinte: atribuímos a todos esses jurados, todos esses cases pré-selecionados, e foram, dos 169, foram mais ou menos 140 cases, e foram atribuídas notas, né? E as coisas mais avaliadas foram qual é o problema o diferencial que esse escritório buscava, o que ele fez e quais os resultados. Então, eram esses 3 quesitos, basicamente, que foram avaliados, julgados e deram nota. E nós chegamos a uma lista de 80 cases que tiveram 70% da nota do que mais pontuou. Então, esses 80 cases mereceram selos de qualificação, né, que podem ser utilizados na comunicação deles, e chegamos aos 13 finalistas. Seriam 3 por categoria, então seriam 12, porém uma das categorias teve um empate rigoroso em nota, e nós publicamos, então, 2 ganhadores de uma das categorias, fazendo assim os 13 cases. E esses cases estão publicados, esses 13 cases estão publicados nessa nova edição da Análise DNA, como a Aline falou. E o Prêmio Análise Fenaló, eu acho que ele mostrou que os escritórios estão fazendo muita coisa nessa área. O legal de trazer um prêmio desse tipo e convidar as pessoas a relatar seus casos é que elas, de uma certa forma, saem da toca para contar aquilo que estão fazendo, estimulam outras a fazer, estimulam outras a arriscar. E você citou um aspecto desse investimento em tecnologia, que é deixar de investir em tecnologia por ela mesma e entender a tecnologia como uma possibilidade de negócio. Enfim, você hoje tem uma série de escritórios fora do Brasil, especialmente aqui, em uma medida razoavelmente importante, investindo em startups de tecnologia, criando tecnologias que podem ser vendidas para outros escritórios e até mesmo comercializando no mercado. Não, claro, no CNPJ do próprio escritório, mas em empresas complementares, em empresas paralelas do bom sentido. Então, eu acho que tecnologia entrou, sim, aí na corrente sanguínea do setor, do nosso setor, um setor que é tão importante para a gente, que a gente acompanha tão de perto. Eu realmente fico particularmente feliz de ver isso, porque a gente não cansa de brincar que aqui a gente começou a fazer nossas publicações na época que tecnologia avançada era usar planilha Excel para fazer a contabilidade do escritório, né? Então, ver escritório hoje falando de inteligência artificial e gerando negócios a partir disso, eu acho realmente muito legal, até se a gente considerar que não faz 300 anos que a gente está nesse mercado. Né? Não é tanto tempo assim que a gente está monitorando e acompanhando esse mercado. Uma das coisas que a gente nota entre os escritórios mais admirados nesses 18 anos que a análise editorial se debruça sobre esse mercado é que, normalmente, são escritórios que levam muito a sério a questão da gestão. Quer dizer, que se organizam, se planejam, sabem onde querem chegar, vão conhecer o seu público, vão entender o que querem fazer.
Isso pode ser um escritório boutique, ou pode ser um escritório grande, tradicional, que precisou se rever. Inclusive, nós temos encontrado muito desses casos, escritórios de quase 100 anos, que param tudo e falam, bom, agora nós estamos aqui na terceira geração e precisamos entender que o mundo mudou, o mercado mudou, tem aí esse mar da cibernética querendo nos afogar, mas nós vamos surfar essa onda. Para isso, os cases que a gente trouxe, por exemplo, né, que a Aline falou, o Raciscas falou sobre como é que a gente organizou essa premiação, e o Seco trouxe aqui o lado novidadeiro, né, dessa premiação. De fato, por exemplo, a categoria onde houve um empate de 2 vencedores foi justamente gestão, né, que é uma categoria que teve muitos inscritos e muitos bons casos para mostrar, né? Um deles tratava do turnover de gente, que nesse mercado é uma coisa muito complexa, é uma questão que atinge muitos escritórios, a gente sabe, de todos os tamanhos. E eles fizeram um plano de ação com a participação da equipe deles para poder estancar o turnover que eles achavam que estava alto, mas já era o quê? Um escritório que estava antenado nessa questão, né? Percebendo, eles já tinham, inclusive, indicador que eles já faziam, e perceberam que esse indicador estava aumentando, né? De troca de gente na equipe, e falaram, peraí, gente, vamos dar uma parada agora para repensar o nosso modelo de gestão, porque alguma coisa está errada. E com a ajuda, a participação da equipe, ou seja, dividindo com os seus coordenadores, os seus sócios associados, eles conseguiram encontrar um jeito novo de gerir o escritório, e esse jeito novo foi premiado nessa primeira edição do nosso análise DNA mais Fenalol. Um outro caso que era uma ideia, uma necessidade de um escritório que já estava também na segunda geração, se não me engano, que queria estimular negócios, né? Queria passar a fazer ter novas frentes de negócios, diminuindo o custo de aquisição de clientes. Olha que interessante. Então, nós estamos falando de duas coisas bem diferentes dentro da mesma área, que é gestão. Se a gente for para o marketing, puxa vida, quanta coisa aconteceu, né? O Seco estava aqui falando agora há pouco, parece que a gente passou 300 anos, né, da planilha Excel na contabilidade do escritório para um chat com robô hoje em dia. Não, né? No caso da análise editorial, nós temos 18, e a gente está vendo o que está acontecendo nos últimos 20 e poucos deste século. Né, que provavelmente vai ser um século que vai ser muito mais rápido e muito mais estarrecedor do que o século passado, né, que já foi uma coisa incrível em termos de... Né, com a automação, com a revolução industrial que vem do século XIX, o negócio bombou no século XX. Bom, o século XXI não tem nenhuma dúvida de que a informática vai dominar, né, já domina esse século, né? Aí como é que ela vai mediar a nossa sobrevivência como sociedade, como economia. Isso é uma coisa que a gente vai aprender daqui até lá. E para quem quiser participar com a gente, comercial@analise.com é o e-mail que você pode diretamente falar com a gente, e temos uma equipe de 10 executivos, a qual agradeço de fato pelo trabalho desenvolvido, porque não é fácil colocar uma publicação dessa em pé, mas a gente tem mais de 500, quase 600 apoiadores das nossas iniciativas aí ao longo do ano. Maravilha. Seco? A minha mensagem é rápida. Eu queria lembrar só que o marketing, uma estratégia de marketing bem feita, bem ajustada, ela permite igualar o espaço que um escritório menor ganha em relação a um maior e já consolidado. Enfim, com um marketing bem estruturado, com investimento em marketing, que a gente sabe que, especialmente no Brasil, ele não costuma ser alto, e são investimentos muito possíveis para qualquer escritório.
ele está ali ocupando o espaço que ocupa hoje qualquer grande escritório do Brasil. Enfim, então, eu acho que botar investimento em marketing na ponta do lápis é uma tarefa que eu recomendo para todo escritório. Eles podem... Tenho certeza que a surpresa vai ser grande quando constatar que a gente fala de um custo-benefício realmente extraordinário, na ponta do lápis. Maravilha. Ainda mais se o investimento for na análise historial, viu, gente? Eu nem quis dizer para não parecer suspeito, né? Mas já que você disse... Além do que, todo esse investimento, Seco, é o que mantém todo o nosso trabalho de pesquisa, desenvolvimento, notícia, informação. Então, na prática, você está enaltecendo a tua marca e contribuindo com informação de qualidade. Exato. Você está colocando sua marca ali do lado do Pinheiro Neto, do lado do Machado Meyer, construindo. Se essa marca vier acompanhada de qualidade na prestação de serviços, isso é uma alavanca, enfim, com uma força descomunal que enfim, nós como marqueteiros, né? Vou parar de falar, vai. Melhor. Bom, querida Aline, acho que chegou a minha vez aqui de fechar. Já estamos com 1 hora de conversa, né? E para a gente ficar no nosso tempo regulamentar, eu quero primeiro, antes de tudo, agradecer a vocês três e, a partir de vocês três, a toda a nossa equipe aí de 50 colaboradores, que é uma equipe maravilhosa, que eu só posso agradecer todos os dias, porque cada um no seu quadrado, fazendo muita coisa para a gente andar junto. Então, essa publicação, como disse muito bem o comandante Alex Raciscas, não para em pé sem muito esforço, sem a gente realmente levantar da cadeira e tentar fazer com que as coisas aconteçam.